A paz do Senhor a todos, irmãos, como estão? Aqui estou bem na graça do Senhor. Irmãos, aqui estou para contar-vos uma história de um homem chamado Jó. Eu sei que muitos dos irmãos aqui já conhecem essa história de Jó, mas eu vou explicando. Lá, meus irmãos, no livro de Jó, no capítulo 1, de versículo 1 em diante, a Bíblia nos conta acerca deste homem. Irmãos, a Bíblia diz que Jó foi um homem muito temente a Deus, um homem muito obediente ao Senhor, um homem que andava nos caminhos de Deus. Amém? E um certo dia, meus irmãos, Deus teve uma conversa com o próprio diabo, onde Deus perguntou a ele: Satanás, de onde você veio? E o diabo, irmãos, respondeu: eu venho pela terra de passear por ela. E Deus perguntou ao diabo: já reparaste no meu servo Jó, que é um homem muito temente a mim, que é um homem muito obediente? E o diabo respondeu: sim, é claro que Jó é temente ao Senhor, Jó te obedece, mas se Jó te obedece é por causa das bênçãos que o Senhor tem lhe dado, é por causa das coisas boas que o Senhor tem feito na vida de Jó. Ou seja, o diabo aqui, meus irmãos, estava a tentar dizer a Deus: Deus, se Jó te obedece, é porque é porque o Senhor tem lhe abençoado, é porque o Senhor tem sido com ele. Permita-me que eu toque naquilo que o Senhor tem lhe dado, para vermos se de facto Jó ele vai continuar a te obedecer ou não. Meus irmãos, Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó era realmente um verdadeiro adorador, era realmente um homem que andava com ele, não por causa das bênçãos que Deus tinha lhe dado, mas sim por causa do coração que ele tinha e por causa do amor que ele tinha para com Deus e por causa também do temor que ele tinha com Deus. E Deus, meus irmãos, deu esta permissão ao diabo para que pudesse tocar na vida de Jó. E o diabo, meus irmãos, não perdeu mais tempo, ele foi sim ao encontro de Jó. Ou seja, o diabo, depois da permissão que Deus deu a ele, ele foi e tocou na vida de Jó. Irmãos, a Bíblia conta que Jó perdeu os seus filhos, perdeu o seu gado e teve problemas graves de saúde. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que é tragédia aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu seus empregados, perdeu o seu gado, perdeu os seus filhos e teve problemas graves de saúde. Ou seja, aquilo que é destruição, Jó, meus irmãos, pôde viver isso em sua vida. Meus irmãos, mas aqui o que mais me deixa impactado é a reação de Jó diante das coisas que ele passou. Irmãos, este homem, ele mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, foi um homem que continuou firme nos caminhos de Deus. Foi um homem que continuou a olhar para Deus. Foi um homem que não abandonou a sua fé. Foi um homem que acreditou que Deus é com ele em todos os momentos, tanto na tristeza, tanto no sofrimento, Deus estava com ele. E, meus irmãos, é isto que Jó fez. Jó continuou firme nos caminhos de Deus. Irmãos, com isto eu quero dizer que, meu irmão e minha irmã, nós também vamos tomar desse exemplo de Jó. Vamos usar este homem como referência para nós. Vamos nós também, meus irmãos, confiarmos em Deus, independentemente daquilo que venha acontecer conosco. Amém, irmãos? Não devemos abandonar a nossa cruz. Não devemos largar a nossa cruz. Vamos continuar firme nos caminhos de Deus, mesmo as coisas não dando certo, mesmo as coisas não saindo como nós gostaríamos. Irmãos, vamos continuar a olhar para Deus, a crer nele em todo momento. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que depois da aprovação que Jó passou, Deus, meus irmãos, devolveu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Ou seja, aquilo que Jó tinha perdido, Deus voltou a dar a ele novamente. Jó voltou a ter filhos, voltou a ter empregados, voltou a ter o seu gado. Ou seja, Deus restaurou a vida de Jó de uma forma muito abençoada. Por quê? Porque Jó, no meio da aflição, no meio das perseguições, ele não blasfemou contra Deus. Ou seja, ele não ficou a murmurar, não ficou
a reclamar de tudo. Pelo contrário, ele continuou a orar, a buscar a Deus todos os dias. Amém? Irmãos, é isso que eu tinha a compartilhar convosco. É essa história de Jó que eu tinha a compartilhar com os irmãos, que devemos nós também seguirmos o exemplo deste homem. Este homem, irmãos, foi um homem de muita fé. Um homem que no Antigo Testamento sofreu muito. Sofreu mesmo, meus irmãos. Ele sofreu bastante, mas ele, mesmo no meio do sofrimento, no meio das dificuldades que ele viveu, ele não desistiu. Ele continuou olhando para Deus. E Deus, meus irmãos, no tempo certo, Deus restaurou a sua vida e trouxe tudo que tinha perdido de uma forma duplicada. Amém? E com isso, meus irmãos, é o mesmo que nós também devemos fazer. Vamos, nós irmãos, olhar para Jesus. Não importa aquilo que venha a acontecer conosco, as perseguições, as aflições, não devemos largar a nossa cruz. Porque Deus promete que aquele que é perseverante nas aflições, há uma coroa que Deus tem preparado para essa pessoa. Eu quero essa coroa, eu sei que também o irmão quer, então vamos permanecer firmes, pedindo a Deus que nos dê da força para nós continuarmos firmes nos seus caminhos em todos os momentos. Amém? Meus irmãos, é esta mensagem que eu tinha a compartilhar convosco. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Até lá.